Boa noite. Dá início, então, nosso ciclo de palestras em rinoplastia em fissurados. Para quem não me conhece, meu nome é Kleber Seabra, sou cirurgião craniofacial aqui da Fundef, de Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. Nosso serviço, que com muito orgulho se destaca no nosso país, não só no número de pacientes cadastrados, mas também na qualidade que nós oferecemos no atendimento aos nossos pacientes. Agradecer a todos os nossos professores pela pronta disponibilidade e generosidade de compartilhar o conhecimento conosco. Agradecer a Smile Train pelo apoio decisivo. Eu sempre falo que a Smile é a grande parceira de cada criança que nasce com fissura lá palatina no agradecer a confiança e o prestígio de quem está nos acompanhando. Sabe que temos um público bastante eclético, de pessoas com mais experiência, pessoas com menos experiência, e entendemos que o engrandecimento, para o engrandecimento e aporte num arsenal técnico do cirurgião, é essencial que haja eventos como esse, que é o que vai fazer, obviamente, e que vai traduzir depois em melhores resultados para os pacientes. Nós montamos o nosso programa de uma forma estratégica para que nós possamos seguir cronologicamente o tratamento das rinoplastias nas várias faixas etárias. Então, só para vocês entenderem como será a mecânica, a primeira aula vai ser na rinoplastia primária, no recém-nascido. A segunda aula se dará dando seguimento com a rinoplastia na infância, idade escolar, adolescência, e depois, nas aulas subsequentes, enfocando a rinoplastia já no adulto, e o que a gente chama de rinoplastia definitiva. Ao fim de cada palestra, nós vamos fazer algumas perguntas do público, nós vamos fazer para cada palestrante, tá? Destinamos ali em torno de uns 3 a 5 minutos no fim de cada palestra, e no fim de todas, nós reservamos um bom tempo para a gente fazer uma discussão, que eu acho que é o grande objetivo, né, que todo mundo vai ganhar no final. Então, vou chamar o início desse ciclo de palestra, vou iniciar com aquele que é a grande referência técnica para nós aqui da Fundef, Dr. Marco Aurélio Gamboge, cirurgião plástico do CAIF de Curitiba e do Centrinho de Joinville. Eu sempre reputo quais são as qualidades que um cirurgião tem que ter. Obviamente, ele tem que ser bom tecnicamente. Um bom cirurgião tem que ser bom tecnicamente. Tem que ter 2 outras qualidades. Tem que ser humano, se pôr sempre no lugar do paciente e ter um grande caráter. O Marco Aurélio, ele se enquadra em todas essas qualidades com louvor, por isso que é admirável, tenho certeza que não só por mim, como por muitos que estão aqui nos assistindo. Doutor Marco, sua aula. Obrigado, Kleber. Obrigado aí pelas suas palavras. Tá, entrou direitinho a aula aí? Tá tudo certo? Ainda não. Não? Não. Então, deixa eu colocar aqui. Já vai entrar, só um minuto, por favor. Deu certo? Sim. Ok. Então, agradeço o Kleber aí as palavras e queria agradecer o convite tanto do Kleber como do Dr. Davis
para participar desse ciclo de palestra falando sobre rinoplastia, né? Muito contente em estar junto com o Dr. Carlos Juliano, nosso grande amigo e conhecido dos nossos congressos, que teria a oportunidade agora de estar vindo nesse curso agora em Lajeado, mas infelizmente pela pandemia, como todos sabemos, foi postergado, né? Não cancelado, vamos fazer ano que vem. Então, obrigado a todos. O nosso rinoplastia no paciente com fissura, e a gente vai começar falando sobre as rinoplastias primárias, né? É interessante quando a gente olha um paciente com fissura, é um paciente que não tem uma cirurgia, como essas deformidades que são chamadas nariz do fissurado, elas se apresentam. As alterações do septo, as alterações da cartilagem da ponta, né, e as alterações de pele, né, seja ali do soft, ou seja, do vestíbulo intranasal. E essas alterações, elas se mantêm quando você não consegue operar esses pacientes na idade adequada. Então, veja que as alterações dessa senhora que nos chegou com quase 40 anos são as mesmas que você tem numa criança, né? Isso se mantém quando a gente vê uma fissura pré-forâmea, uma fissura cicatricial, onde a falta do equilíbrio da musculatura a nível do assoalho nasal faz com que esse paciente de um menor grau tenha as mesmas alterações, ou seja, ele tem uma alteração da ponta nasal, do assoalho, e o seu septo é desviado às custas de uma fissura. E quando você tem um paciente em que a sua cirurgia de lábio foi feita, mas normalmente o seu nariz não foi adequadamente tratado, ou realmente não foi tratado, uma vez que havia esse estigma uns anos atrás, né? Muitos anos atrás, você mantém as mesmas alterações nesse nariz que você tem na criança fissurada não operada. Então, é importante que a gente entenda que as alterações do nariz fissurado estão às custas da fissura, ou seja, a falta da união do músculo orbicular em nível do assoalho nasal é que faz com que esse nariz tenha todas essas deformidades que a gente pode ver, né? Qual o momento de operar isso, né? Então, claro que o ideal é que a gente faça isso numa queiloplastia primária, mas nós temos casos em que a gente precisa abordar num segundo tempo, ou seja, junto a uma queiloplastia secundária, né, a partir dos 5, 6 anos, ou até mesmo numa pré-adolescência, e a cirurgia que deve ser feita, que é associada à septoplastia, que é a cirurgia da rinoceptoplastia, que independentemente de ser bem ou mal corrigido esse nariz, você vai ter que fazer essa cirurgia num segundo tempo lá na frente, na idade adulta, né? Então, nessa sequência de tratamentos, a gente vai falar sobre o nariz primário, o Dr. Carlos deve falar alguma coisa sobre a quelosecundária precoce, e depois o Dr. Davis e o Dr. Kleber complementam esse tratamento do nariz fissurado. A nossa abordagem da queiloplastia é sempre associada, então, a rinoplastia é sempre associada à queiloplastia. Então, o que a gente chamava de queiloplastia primária, hoje, na verdade, é uma queilorrinoplastia primária, porque o tratamento do lábio hoje, o tratamento do nariz faz parte da correção do lábio, uma vez que você quer um resultado estético e funcional adequado nessa criança até pelo menos a idade adulta, né? Inúmeras técnicas são descritas, né? A gente cita alguns autores, né? Temos especial aí o Dr. Macombe e Dr. Skug, né? As nossas rinos primárias, quando feitas no tempo da cirurgia do lábio, nas fissuras incompletas, elas são diferentes nas fissuras completas. Então, eu separei aqui nas fissuras incompletas de lábio, né? A gente faz um lábio como se fosse uma técnica de straight line, ou seja, uma linha um pouco mais reta, um Fischer com algumas variações, uma técnica de Haggard com algumas variações, e o nariz, normalmente, a gente segue alguns princípios da técnica de Macomb. É interessante quando você fala do nariz primário do fissurado, porque se você estudar Macomb, Skug, Sellier e vários autores, você vai ver que, basicamente, eles têm quase a mesma abordagem com relação à ponta, com relação ao descolamento das cartilagens. O que muda são algumas incisões e o que muda são algumas fixações, né? Então, é claro que a gente aprende de uma forma clássica, né? E depois a gente vai mudando à medida dos anos, a gente vai incorporando nas nossas técnicas várias
vários detalhes, várias questões que a gente faz. Então, um descolamento na técnica do Macomb, mas uma fixação na técnica do Sellier, esse é uma técnica do Nordhoff também, que são muito semelhantes. Então, aqui só para exemplificar, então, um lábio incompleto, em que a gente abordou o lábio pela técnica de Fischer, né? E o tratamento do lábio foi feito Macomb. Quando eu falo Macomb, significa que eu não tenho incisão intercartilaginosa, eu não tenho grandes incisões dentro do nariz, apenas uma abordagem no assoalho nasal, o descolamento de toda essa ponta, né? E logo em seguida eu vou mostrar para vocês um detalhe que a gente faz nesses narizes primários nas fissuras incompletas. Tá? Mais um caso mostrando a técnica de Fischer. Então, aqui já está mais ou menos o que eu queria mostrar para vocês, que é essa hipercorreção a nível de soft. Né? Existem algumas técnicas e alguns autores que preconizam a ressecção da pele a nível do soft, do lado não fissurado, uma vez que essa pele é redundante. Né? Técnicas como o Tajima e o próprio Millar descreve isso na sua rinoplastia primária. Nós preferimos não ressecar essa pele primariamente, uma vez que isso pode trazer alterações que são de difícil correção no segundo tempo. Então, simplesmente um descolamento dessa pele, né, da forma habitual, e pontos captonados para trazer esse soft um pouquinho mais para cima e depois ele compensa com o passar do tempo. Né? A mesma questão, então, quando a gente faz a abordagem de uma fissura incompleta um pouco menor, a gente faz uma opção por uma técnica que a gente chama de Hagert, né, que é uma técnica, que é uma variação da técnica do Tennyson, poupando um pouquinho mais de tecidos, e aí você faz um retalho macho-fêmea e você corrige o nariz também na rinoplastia, a técnica de Macomb. Tá? Aqui um outro caso semelhante, né? E aqui para mostrar o detalhe. Então, essa ponta foi descolada em todo essa região e essa pele um pouquinho mais esbranquiçada já nos trouxe várias vezes questionamentos do anestesista. O nariz está muito branco, o que está acontecendo? É a infiltração da adrenalina, são os pontos captonados que a gente dá, normalmente 2 pontos laterais, 2 superiores e 2 pontos a nível da prega do soft triângulo, para que com o passar do tempo ele compense e venha para uma posição mais adequada. Quando a gente fala de fissuras unilaterais completas, ou seja, as fissuras transforames, a técnica que a gente coloca é Millar, mas é um Millar variation. Por quê? Porque são vários detalhes da técnica de Millar associado com outros, que não é um Millar puro, nem um, nem o 2, são alguma variação. E nesses casos, a gente prefere sempre fazer o tratamento do nariz pela técnica do Skugge. E a gente vai falar um pouquinho depois dessa técnica especificamente. Né? Alguns casos que são muito severos, né, em pacientes que não puderam fazer uma ortopedia pré-operatória, o resultado se mantém adequado no pós-imediato, mas em alguns casos a gente mantém esse modelador nasal, esse modelador intranasal, que é um modelador de silicone, aqui no Brasil é distribuído pela Silimed, e ele mantém o resultado mais adequado, evita um pouco mais as retrações cicatriciais, e é um dispositivo que a gente pode usar em alguns casos, né? Mais indicado para rinos secundárias, mas normalmente nas primárias também pode ser usado, né? Então, o que a gente faz nas rinoplastias primárias, quando a fissura é completa, é uma cirurgia de lábio associado à cirurgia do nariz, que chama-se Skugge, né? Nós fazemos, então, essa zetaplastia da válvula nasal e fazemos o fechamento do assoalho nasal com o retalho vomeriano. Então, todas essas cirurgias são realizadas no tempo da cirurgia do lábio. Tá? Então, vamos falar mais especificamente da rinoplastia primária, da técnica do Skugge e da zetaplastia de válvula. Tá? A marcação que a gente faz, então, é uma variação aí da marcação do Millar, nessas fissuras transforames, um pouquinho de Nordhoff, um pouquinho de Millar, né? A liberação dos planos e a liberação do suco gengivo-labial como efeito de rotina, né? E aí começa o tratamento do nariz. Então, inicialmente fazemos uma incisão que é uma incisão intercartilaginosa. Então, cirurgiões mais antigos, né? Que eu me coloco nesse rol aí, que fazíamos rinoplastias exclusivamente fechadas, né? Nós tínhamos essa abordagem com uma incisão intercartilaginosa, né? Então, essa incisão intercartilaginosa, que é feita entre a cartilagem lateral superior e a lateral inferior, é uma incisão que é preconizada pelo Skugge. Com isso, você consegue liberar completamente
esse assoalho nasal que está preso aqui embaixo e elevar toda essa estrutura, né? Num segundo tempo, esse nariz é descolado, então isso aqui você tem uma pele, nessa pele você tem a cartilagem, então uma dissecção subcutânea, que a gente faz com tesoura, mas eu faço bastante com descolador de Frier, que eu aprendi com um grande colega meu, Dr. Silvio Sterman, e a gente faz isso com muita facilidade, e esse descolamento ele é bem efetivo, ele funciona muito bem, né? O nariz é descolado de uma forma um pouquinho mais abrangente nessas fissuras transforames, uma vez que a gente precisa trazer esse domus para a posição, esse nariz realmente tem uma deformidade grande, e nesses casos o descolamento dessas cartilagens tem que ser bem amplo e completo, né? Após o fechamento, o descolamento desse nariz, a gente faz a liberação dos retalhos vomerianos, né? Porque a nossa rotina hoje é fazer o lábio e o nariz junto com o palato duro anterior, ou seja, o vômer, né? O descolamento dos retalhos, elevação dos mesmos e a sutura em pontos em U invertidos, né? Então, isso é só um detalhe para complementar, né? O que a gente faz a nível da nariz, ou seja, a gente, além de tratar o nariz na forma lá na ponta, a gente está tratando esse assoalho nasal, né? E aqui vem um detalhe, então, o alargamento da válvula nasal interna. Por quê? Se a gente for observar essa tomografia que foi feita aqui numa criança fissurada, essa válvula ela já é estreita por natureza. E à medida que você fecha o forro do assoalho do nariz e você fecha o vômer, esse introito narinário ele fica cada vez menor, né? Então, para melhorar um pouco esse introito narinário, nós fazemos, então, uma pequena incisão a nível da válvula nasal, né? Fazendo 2 retalhos e praticamente uma zetaplastia a nível dessa válvula. Tá? Esse é um detalhe técnico que a gente mostra. Então, a gente abre a válvula nasal, ele vai aparecer aqui um retalho triangular que engloba a cartilagem e a mucosa, e essa cartilagem é a lateral superior, ou a triangular, né? Está aqui o retalho desenhado, a incisão feita. E, num segundo tempo, você faz aqui a incisão a nível disso aqui, porque esse retalho vem em encaixa, e você faz um segundo retalho, que é um retalho que vem também com mucosa e também com um pedacinho de cartilagem, nesse caso a cartilagem lateral inferior, e uma zetaplastia faz com que essa válvula abra, né? E você tem, então, um introito narinário mais permeável, melhorando a respiração dessas crianças. Tá? Então, mostrando aqui o detalhe do alargamento da válvula nasal interna. Tá? A gente não tem estenose nesses detalhes que eu mostrei para vocês agora há pouco, da válvula nasal, e funciona muito bem. Uma outra abordagem que a gente faz nesses pacientes é a liberação do septo caudal, né? Eu sempre fui muito contra você mexer em septo precocemente, né? Mas quando você faz essa cirurgia que você aborda o vômer, praticamente o teu septo fica todo exposto, né? E nesse momento você pode fazer de uma forma muito preservadora, né? A liberação desse septo. Então você solta o septo da espinha nasal porque ele está contralateral à fissura e traz o septo para a posição contralateral, não resseca nada, não tira nada, apenas libera esse septo e depois você fixa com pontos capitonados na columela para o septo. Tá? Então, mostrando aqui, então, um pré e pós da correção do septo, como a columela, então, já fica numa posição mais correta, né? O assoalho já fica numa posição adequada, e aí mostrando aquela hipercorreção que a gente faz a nível do nariz. Tá? Se você não fizer isso, na idade adulta, com certeza você vai ter esse septo caudal aí, né, nessa posição, e a ideia de fazer isso mais precocemente é tentar melhorar um pouco essa questão, se bem que muitos desses pacientes têm sua espinha nasal desviada e necessitarão um tratamento cirúrgico um pouco mais agressivo na idade adulta. Mas na criança é basicamente isso que a gente faz. Tá? Então, o lábio vai evoluindo, a gente faz primeiro toda essa manobra no nariz e no assoalho do nariz, e depois a gente fecha o lábio da forma convencional, né? Aproximando os retalhos, ajustando as alturas da mucosa, rodando os retalhos, né? E a reconstrução do músculo. Por quê? Porque a reconstrução do músculo orbicular a nível do assoalho nasal é que faz com que esse resultado se mantenha, é a parte funcional e fisiológica do nariz
No caso da fissura aqui, é o assoalho do nariz, que na verdade é a reconstrução do músculo orbicular no assoalho do nariz. Tá? Os pontos captonados, tá? Que a gente dá, então, um ponto interromal, 2 laterais, 2 superiores e alguns pontos a nível de prega alar para trazer um pouquinho aquela prega para cima e melhorar um pouco aquele resultado que a gente sabe que normalmente vai perder um pouco, né? Então, começa de um jeito, termina assim, né? Um pré e pós ali de um caso imediato, né? Pós-imediato, e depois de uns anos a gente vê que alguma coisinha perdeu. Essa é uma criança que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que na época a gente não fazia aqueles pontinhos do soft, né? E você acaba perdendo um pouco, fica sobrando um pouco dessa pele que eu realmente não resseco e deixo para ressecar isso, se for o caso, só na idade adulta, tá? Então, mostrando o caso desse menino, né? Porque a gente sabe, né, que mesmo que você faça uma técnica adequada, à medida que o tempo passa, você vai ter que fazer algum ajuste nesses pacientes. A gente tenta chegar o mais próximo possível de um resultado bom, por quê? Porque a gente só quer mexer nesse nariz na idade adulta. A gente não quer fazer isso aos 5 anos, aos 10 anos, aos 8 anos. A gente quer fazer isso só lá na frente, na idade adulta, e daí uma cirurgia muito mais completa, né? Então, essa hipercorreção que a gente faz do soft, né? Praticamente com a zeta de válvula, esse nariz acaba encurtando um pouquinho no lado fissurado, né? Mas, depois de um tempo, o resultado se mantém e você tem um resultado funcional e estético adequado quando a gente faz, então, a rinoplastia primária com a técnica ali do Skug e a zeta de válvula, né? Então, recém-nascido, esperamos por volta de uns 4 a 6 meses, então pode perceber como esse nariz ele está bem mais encurtado, é um nariz onde a gente traz ele para cima e depois, com o passar do tempo, você vê que ele vem para a posição e às vezes até acabam sobrando um pouquinho de pele, mas nada que necessite corrigir precocemente, a não ser na idade adulta, né? Então, resultados desse tipo de abordagem, desse tipo de técnica que a gente faz, né? E quando você faz essa cirurgia do lábio com o nariz e o palato anterior, a gente sabe que isso traz um grande benefício nessa estrutura. Então, mostrando que os resultados, não só do nariz, mas a nível de arcada alveolar, eles são resultados bem interessantes e são resultados normalmente bem duradouros e que traz grandes benefícios para esse tipo de paciente. Ok? Obrigado, era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, aí aguardo as perguntas. Ok. Ok, professor. Obrigado, doutor Marco, pela brilhante aula, como sempre. Tem uma pergunta para você aqui, doutor Marco. Quantos dias você deixa o modelador nasal no pós-operatório? Esse modelador ele não é fixo, esse modelador é móvel. Quando a gente usa um modelador, a gente procura deixar o modelador no mínimo 3 meses. Mas aí já vem uma questão que o modelador tem que ser usado, tem que ser retirado, tem que ser limpo, né? Então precisa bastante cooperação da família para que você possa manter esse modelador. Casos secundários, a gente fixa o modelador e deixa ele por volta de 30 dias e depois, se necessário, mantém ele em volta de 6 meses. Na secundária, na primária, em volta de 3 meses, no mínimo. Ok. Tá bem. Então, no final nós vamos ter discussão, né? Acho que já vamos passar para a próxima aula. Próximo apresentador. A sua, doutor Carlos. Doutor Carlos Juliano, então, agora. O doutor Carlos Juliano, falar um pouco dele. Há uns anos, alguns anos, quando a gente começa a ir nos congressos, a gente vê aquelas aulas dos professores, e eu via assim, e eu pensava, quando eu crescer, eu quero ser como o doutor Carlos, né? Porque ele era um exímio cirurgião de nariz de fissurado. Ele domina todas as faixas etárias de narizes, digamos assim, e, sobretudo, nos narizes em idade escolar, em que nem todos os cirurgiões têm coragem e conhecimento para abordar, ele aborda, e
falar um pouco só do currículo dele. Ele é diretor médico da Fundação Gantz, staff de cirurgia plástica da Clínica Alemana de Santiago, Chile, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de Chile e Universidade de Desarrollo, chairman del Smile Train South American Medical Advisory Council e membro do Diretório Latino-American Craniofacial Association, que é a LACTIFA. Então, professor, a palavra está com você. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Agradezco tu gentil recibimiento, Clever. Me emocionaste con tu comentario. Agradezco también, por supuesto, a Marco, a César, por la gentil invitación. Bueno, hablar de la nariz, de la rinoplastía en el paciente fisurado no es un tema fácil. La secuela nasal en el paciente fisurado es muchas veces un estigma con un componente psicológico. Hay un problema funcional que lo acompaña por mucho tiempo en la vida. Son muchas técnicas quirúrgicas descritas. Hay mucha variabilidad clínica en los pacientes fisurados. Entonces, con fines didácticos, para efectos de esta presentación, yo voy a mostrar algunas de las clínicas que me parece que son las más frecuentes entre nosotros y básicamente también, así como lo hizo Marco, dividiendo con fines didácticos en casos simples o fisuras simples y en fisuras amplias o fisuras completas, sabiendo que hay una variación clínica mucho mayor. No me responde el PowerPoint. Professor, talvez dê um clique em cima da sua aula. Dá um clique em cima ali. Ahí sí, gracias, ahí sí. Entonces, el protocolo nuestro tiene 3 etapas: la rinoplastía primaria, la intermedia o secundaria antes de entrar al colegio y la definitiva. Básicamente lo mismo que mostró Marco. La cirugía primaria la planteamos en los pacientes alrededor de los 3 a 6 meses, en el mismo tiempo en que se hace la reparación del labio. Es una queilo-rinoplastía, como decía el doctor Gambordi. Nosotros, en el caso personal, yo sigo también los principios de rotación y avance, específicamente los principios del doctor Katten y Moller para el manejo de la nariz. Hay diferencias en el caso de las fisuras simples o que son incompletas. Muchas veces una alternativa que me gusta son incisiones marginales, hacer una disección subcutánea y hacer plicaturas del domo del lado fisurado para aumentar su proyección. Después hacemos una unión de ambos domos y se continúa con una remodelación de las partes blandas de la zona de la columela y de la punta con puntos trans de tipo colchonero con PDS. Y de esa forma se define una punta bastante adecuada. Normalmente yo siempre empiezo y termino con la nariz en un paciente con fisura. Este es un ejemplo de un niño con una fisura simple, con un compromiso de la nariz moderado, donde a los pocos meses se mantiene un resultado adecuado. Yo también uso conformador nasal durante 6 meses después de las cirugías primarias. Pero cuando tenemos una fisura amplia, con un compromiso de la nariz importante, aquí hacemos uso en nuestro protocolo del NAM. Y ustedes ven aquí 2 ejemplos, a la izquierda antes del NAM y a la derecha el efecto que tiene el NAM en las narices, donde evidentemente esta nariz es mucho más amigable para el cirujano que el lado izquierdo, que es antes del NAM. Básicamente en estas fisuras amplias o completas, a diferencia de lo que decía el doctor Gambordi,
la incisión empieza en el septum membranoso, en la zona media, y también se continúa en una posición intercartilaginosa, pero hacia la zona medial, no lateral como nos explicaba Marco, y ahí entonces se define un retalio o un colgajo que incluye la mucosa de la nariz y el cartílago. En un video, aquí está la parte de la disección del labio, y en la parte nasal, ahí empieza el comienzo de la incisión intercartilaginosa. En ese momento, la incisión intercartilaginosa, se libera el tejido que va a ser para la reconstrucción de la base de la columela. Es muy importante separar el músculo del labio de la zona de la espina nasal y liberar en ese momento el pie del cartílago alar, liberar la cruz medial, y en ese momento estoy liberando el retalio con el cartílago alar del lado fisurado. Muy importante liberar el músculo del labio, del músculo nasalis, y liberar la nariz de la unión con el maxilar. Siempre empiezo con la reconstrucción de la nariz. Estos son los puntos transcolumelares de PDS. Estos puntos después van subiendo de tal manera de hacer una unión indirecta de ambos domos, y ya ustedes ven que se va vislumbrando una punta nasal más definida. Hacemos un cierre parcial de la incisión intercartilaginosa, se define la parte de la base de la columela. En este momento ya hemos alargado la columela, porque la columela en el lado de la fisura era más corta en el preoperatorio. En este momento es muy importante la reconstrucción del músculo nasalis hacia la espina nasal, y posteriormente empezamos después con los puntos que remodelan las partes blandas, estos puntos de PDS. Lo importante es entrar por el mismo agujero en la piel para que no quede una escara, una úlcera, una marca, una cicatriz, y de esa forma se va remodelando. En general, en esta cirugía primaria nasal, hacemos una pequeña sobrecorrección, como nos decía el doctor Gambordi. Entonces, este es un ejemplo de un paciente que tenía una fisura amplia, con una nariz muy caída, muy cóncava, y ustedes ven cómo se logra después de la rinoplastia primaria, del NAM y del uso de conformador durante 6 meses. En el bilateral, los principios que en lo personal yo sigo son los principios del doctor Mulliken y los principios del doctor Trott. Ambas son rinoplastías primarias, con una pequeña diferencia en que el doctor Trott continúa la incisión del prolabio, y el doctor Mulliken en su Mulliken 2 hizo un puente de piel que lo preservaba. En los casos simples, en el bilateral, básicamente la cirugía es solamente del labio, que son los antiguos principios de Millar, y la nariz requiere ajustes leves. Pero nuestro problema siempre es en las fisuras amplias. Y aquí también usamos el NAM como manejo preoperatorio, básicamente como una ayuda. Y aquí ustedes ven el efecto del NAM en un paciente bilateral antes y después del NAM, a la izquierda antes y a la derecha después. Fíjense en el caso de abajo, en que incluso teníamos una rotación y una desviación lateral de la premaxila, y con el NAM se nos produce una corrección, y además de llevar la premaxila hacia atrás, es muy importante llevar la premaxila hacia atrás, y en algunos casos tenemos una creación de 1 o 2 milímetros de columela. Del punto de vista de la cirugía primaria, independiente de la técnica, de los principios de Trott o Mulliken, lo importante es definir el cirujano qué columela vamos a hacer, y para nosotros es importante saber el concepto que la columela es aproximadamente 2/3 de la altura que tiene el prolabio del paciente. Y esa es la imagen en el posoperatorio inmediato. Y aquí es bastante importante ver la importancia que tiene el NAM, porque con el NAM nosotros llevamos esta premaxila hacia atrás,
originalmente hay un solo plano entre la piel del prolabio y la piel del dorso nasal. Con el NAM ya se fabrica un ángulo nasolabial y con la rinoplastía primaria logramos fabricar un ángulo. Entonces, en este plano es más complejo armar la nariz y que en este plano que es más natural, la posición anteroposterior de la nariz. Aquí tenemos un paciente, tenía una premaxila rotada y con los principios del doctor Trott, donde se ve un ángulo nasolabial de un aspecto bastante adecuado. Este es un paciente que siguió los principios perdón, el anterior este era el doctor Mulliken, y estos son los principios del doctor Trott, pero básicamente es el mismo concepto general. Todo con la ayuda del NAM para poder tener un ángulo nasolabial adecuado. Siguiendo con el protocolo, el paciente que nosotros llevamos a esta cirugía intermedia, en la práctica nuestra es alrededor del 85-80% de todos nuestros pacientes que tuvieron una cirugía primaria antes de entrar al colegio para evitar el estigma y el problema psicológico cuando empieza su vida social en el colegio. Aquí hay muchas técnicas descritas, yo les voy a hablar de las dos que me parecen las más atendibles. La primera, que la llamamos el colgajo condromucoso bipediculado, que también sigue los principios que el doctor Katin ha diseñado, y básicamente es una incisión en el margen más grande en el lado de la fisura y con una incisión en espejo hacia adentro, de tal manera que se fabrica un colgajo de 2 pedículos, por eso que nosotros decimos bipediculado, donde se libera la cruz medial, se libera el domo, y entonces se sube y se eleva en la posición uniéndolo con el domo del otro lado y además haciendo una unión con el septum. Ese es el efecto de este colgajo condromucoso en esta rinoplastía intermedia, en este niño que teníamos nuevamente el ala de la nariz caída. Y la otra técnica que también es bastante buena es lo que nosotros llamamos la aplicatura del domo nasal. Es una disección subcutánea, hacemos una resección del tejido fibroadiposo entre los domos y una leve resección del tejido fibroadiposo del lado sano para quitarle proyección al lado sano muy leve. Unimos los domos y también hacemos una unión del domo fisurado al septum. En un video, aquí ustedes van a ver, este paciente que está tiene 4 o 5 años, muchas veces hay una asociación a una revisión de la cicatriz en el labio. En este caso tiene poco volumen del vermellón y vamos a hacer un colgajo BI. Ya hemos definido cuál es la posición del domo normal y el domo que está caído y definimos la disección, las incisiones en ambos márgenes. Primero empezamos con bisturí y después con una tijera adecuada, normalmente una tijera curva, puede ser tipo Payet o similar, y se hace una disección de la zona subcutánea teniendo mucho cuidado de no lesionar los cartílagos. Entonces, posteriormente ubicamos nuestro domo que está caído. Es importante descontinuar bien la unión subcutánea y ya empezamos a resecar el tejido fibroadiposo entre ambos domos y levemente del lado sano. Fíjense, ya hay más simetría en los volúmenes de ambos lados. Este es un primer punto de plicatura del domo para aumentar la proyección del domo. Fíjense cómo ahí se ve claramente que el domo fisurado ahora tiene más proyección que el domo del lado. Fíjense cómo ya hay más simetría de los volúmenes. Nuestro septum está desviado. Ese es un tema pendiente, el tabique nasal. Y después acabamos de colocar un punto al septum. Y ahora ese punto del septum va nuevamente al domo. La aguja pasa de un lado a otro al revés para que no se enganche. Ahí tenemos el punto listo para amarrar. Y nos falta el otro punto donde en el lado fisurado siempre hacemos una aplicatura para que este lado fisurado tenga más proyección. Pasamos la aguja al revés, hacemos un punto simple en el domo sano y después estamos en condiciones ya de
tener los dos puntos, uno que va a elevar ese punto, va a elevar el domo porque está unido al septum, y después vamos a hacer otro punto que va a unir los domos para afinar la punta, una punta que ya resecamos el tejido fibroadiposo y se va a definir porque unimos ambos domos. Este es el cierre de la piel. En general, si ustedes se fijan, son los mismos principios que un poco uno usa en la cirugía primaria. Tampoco yo soy partidario, como decía el doctor Gambordi, de hacer resecciones de la piel. Esta piel y esta narina tiene que tener una mejor forma porque nosotros elevamos el cartílago. No podemos darle una mejor forma porque resecamos la piel. Eso no es correcto. Y aquí también finalizamos haciendo puntos de remodelación. Fíjense cómo está el tabique ahí muy desviado y ese nos está esperando para cuando el paciente tenga 14 o 15 años de edad. Y continuamos estos puntos de remodelación de las partes blandas tratando de dejar ambas zonas lo más parecidas. Siempre teniendo cuidado de entrar con el punto por el mismo agujero externo en la piel. Y después finalizamos colocando también telas de papel, de microporo. Básicamente es eso. Este es un paciente donde le hicimos esta aplicatura del domo alar y ustedes ven que se logra una simetría bastante adecuada y una definición de la punta. Una punta más fina. Y en el bilateral es básicamente lo mismo, pero a ambos lados. El diseño de la piel es el diseño siguiendo los mismos principios de Trott, donde vamos a unir nuevamente los cartílagos entre ellos, los domos, y también una apexia al septum. Y este es el efecto que nosotros logramos en un paciente bilateral en esta etapa antes de entrar al colegio. Mejoramos el ángulo, afinamos la columela y proyectamos la punta. Y estamos llegando finalmente a la cirugía definitiva. Nuestro paciente ya ha completado el crecimiento. Tenemos que tener definido la situación de nuestro maxilar, ha terminado la ortodoncia o eventualmente la cirugía ortognática o la distracción, y entonces planificamos la cirugía. En este caso vamos a hacer en el 97% de los casos, en mi experiencia, una cirugía abierta. Esta cirugía va a tener un doble componente reductivo, vamos a reducir pirámide ósea, vamos a reducir dorso y probablemente vamos a aumentar, vamos a querer proyectar la punta y vamos siempre asociado a una cirugía funcional del tabique nasal o de las turbinas y cornetes. Normalmente el diseño que a mí me gusta, que yo prefiero es en escalón, pero en algunos casos voy a preferir la cirugía con un abordaje en B porque en los pacientes donde tengo mucho colapso y falta de piel, me va a permitir tener piel para que me siga el esqueleto que yo voy a proyectar en la punta. Un pequeño video donde vamos a repasar algunos conceptos de manejo quirúrgico en esta cirugía definitiva. Hay que hacer un levantamiento del colgajo, en este caso fue un diseño en escalón. Es muy importante en adelgazar, sacar la gordura del retalio, sacar el tejido fibroadiposo del colgajo. Este es el diseño en B, que lo voy a preferir en un paciente que yo tengo falta de piel. El manejo del septum lo puedo hacer en un abordaje superior, en un abordaje anterior o anterosuperior, como lo estoy haciendo. También lo puedo hacer con un abordaje lateral, al estilo más clásico. A mí normalmente me gusta liberar los cartílagos laterales superiores del septum. Ese es el momento de la plastía donde se libera el septum. Estamos normalmente obteniendo cartílago para injerto. Prácticamente en el 98% de las rinoplastías definitivas yo uso algún tipo de injerto del septum. La extirpación del septum óseo, que también a veces es muy obstructivo, el Vomer obstructivo. Hay que lograr una simetría del complejo alar, simétrica o asimétrica, si es el paciente unilateral o es un paciente bilateral.
la resección del dorso, normalmente me gusta hacerlo con tijera o con bisturí, dependiendo, y el dorso óseo normalmente lo hago con raspa porque uno modula mejor. Normalmente hago osteotomías externas y a veces osteotomía media, como ustedes veían en el video. Los injertos son múltiples y variados, no hay una cosa estándar, hay que tener la mente abierta, ver si vamos a usar un vástago. En este caso había mucha asimetría, le puse un injerto bajo el cartílago alar del lado fisurado. Yo puedo usar injertos para la punta, injertos para camuflar un piso nasal, puedo usar injertos en el domo, a veces puedo usar un spreader graft para mejorar la válvula o para camuflar una rinoceptodesviación. Normalmente hay que hacer un ajuste del piso nasal y de la musculatura, y aquí, una vez más, estamos usando estos puntos de remodelación de las partes blandas con PDS para tratar de lograr la simetría de todos los tejidos. Si hago la cirugía funcional del tabique, yo voy a preferir usar durante unas 2 o 3 semanas estas férulas del septum de fluoroplastic, de silicona rígida, y obviamente que usamos tapones, idealmente tapones de gel, el microporo y la férula del dorso externa durante aproximadamente unos 7 días. Siempre en el paciente unilateral el desafío va a ser la simetría, ese va a ser la gran lucha que vamos a tener como cirujano, la corrección funcional del tabique que va a estar prácticamente en más del 90% de las veces desviado, y ese va a ser el gran objetivo. El componente reductivo del dorso y de aumento de la punta va a ser bastante clave, y siempre asociado, si es necesario, a la corrección del labio. Para mí es una sola unidad el labio y la nariz. En el caso del bilateral, aquí también hubo una corrección del labio, si ustedes se fijan, y lo más importante, en los bilaterales vamos a tener menos veces el tabique desviado, pero vamos a tener el problema de una nariz muy corta. Tenemos que tratar de aumentar la longitud de esta nariz, definir y aumentar la proyección de la punta. Normalmente son narices anchas, y de esa forma vamos a poder lograr corregir este colapso y dejar un ángulo nasolabial adecuado. Básicamente esa es mi presentación. Muchas gracias. Obrigado, Dr. Carlos. Brilhante apresentação, como sempre, um exemplo para todos nós. Gostaria, então, vamos dar seguimento, para a gente ter mais tempo no final para a discussão. O Dr. Wilson Davis, ele é o fundador aqui do nosso serviço de fissurados, a Fundef. Sou suspeito de falar, ele é um pai para mim na rinoplastia, foi quem me ensinou aí praticamente tudo que eu sei aí na rinoplastia. É o meu segundo pai na vida, então nada mais justo, né, de que ter ele agir aqui entre nós é um privilégio. Ele vai falar sobre, hoje está muito em voga, está muito na moda, digamos, a preservation, né, rinoplastia, preservação do dorso. Muita gente aí falando, hoje está muito em moda, muita gente quer ser o pai da criança, né? Quando ninguém fazia, o Dr. Wilson Davis é que fazia, né? Já há muitos anos, eu reputo como dos cirurgiões no mundo com mais experiência em rinoplastia com preservação do dorso. Ele vai mostrar que é possível empregar essa técnica na rinoplastia do fissurado. Dr. Davis, com você. Acho que pode botar sua aula ali, professor. Uhum. Dá um play lá em cima, professor. Isso. Tá legal? Perfeito. Tá bom.
Bom, para mim é uma honra muito grande estar aqui entre pessoas da estirpe do Dr. Juliano, que é um nome internacional, o Dr. Gamboja, que é a pessoa que nós incorporamos aí na Fundef, que trouxe um espírito atualizado e muito desenvolvido. E o Kleber, eu sempre digo que o Kleber tem a oportunidade de ser uma das maiores autoridades mundiais em rinoplastia, porque quem lida com esse tipo de paciente, que nem vocês estão vendo aqui, com essa deformidade, ele fica habilitado, ele fica com experiência em qualquer problema na face, pessoal. Dá uma olhadinha, olha só isso aqui, ó. O nariz está envolvido, como os palestrantes que me precederam aí falaram, o doutor Juliano falou que nariz e lábio é uma unidade, o doutor Gamboja também. Então, e o Kleber tem isso. O Kleber tem denodo, tem tudo, e ele é o meu filho e é meu continuador, tá? Não está passando aqui a coisa. Dá um clique em cima. Isso. Bom, eu tenho um hábito assim de sempre relembrar e sempre citar aquelas pessoas que construíram o nosso caminho. E eu queria homenagear aqui os cirurgiões plásticos do Brasil, trazendo aqui a figura do Silvio Zanini, que foi um dos primeiros cirurgiões crâniofaciais do Centrinho, em São Paulo. E ele, quando eu comecei a trabalhar em rinoplastia, ele me convidava para fazer a parte de rino na clínica dele. Ele depois foi acometido de uma enfermidade terrível, a esclerose lateral amiotrófica, acabou nos deixando, mas ele é o inspirador da ideia de nós termos a Fundef. E lá está a nossa primeira presidente. Tá? Esse aqui é o primeiro grupo que quando nós criamos a Fundef, é o primeiro grupo que eu reuni, e foi a primeira reunião em 91, e em 93 vieram os estatutos da Fundef, e hoje é o que nós temos aí, então. E essas três pessoas aqui, à esquerda, em cima, está o Dr. Ralph Miller, que foi a pessoa que está na história do lábio leporino, o Miller ainda hoje, com a técnica dele tradicional, é o que inspira todo mundo. Aqui no meio, o Dr. Reinaldo Coser, uma das figuras mais fantásticas, um otorrino aqui do Rio Grande do Sul. Ele juntou a plástica facial com a otorrino e ele fazia tudo e foi um dos pioneiros na cirurgia do fissurado. E ele morreu prematuramente com 48 anos. E aqui nós temos embaixo o doutor Monastério, que me recebeu lá no México há muitos anos atrás e que foi o que me deu assim muita inspiração na vida. E ele dizia que nós sempre temos que ter sonhos impossíveis. Né? Agora não tá andando aqui, não tá passando. Dá um clique em cima. Tá? Aí. Bom, a rinoplastia, o que eu vou trazer para vocês aqui é mais uma ideia assim da rinoplastia geral no começo e o que nós temos hoje. E o Joseph, que é o pai da rinoplastia moderna, que em 1904 publicou o primeiro trabalho, ele dizia que rinoplastia é nós baixarmos a pirâmide, estreitarmos a pirâmide e ajustarmos a ponta. E basicamente é isso. Basicamente é isso. O princípio da cirurgia é muito simples. O que fazem a maioria dos cirurgiões para baixar o dorso do nariz? Eles pegam um escopro e tiram o dorso, e aí fica o dorso aberto, e nós temos, então, que fechar esse dorso. E nós fechamos com a osteotomia lateral. Mas o que acontece? Quando nós abrimos o dorso, tiramos uma amputação, tiramos um pedaço do nariz, a cartilagem lateral superior ela tende a contrair porque a natureza quer fechar o que ela quer completar, aquela parte que faltou. E aí isso em geral, nos muitos pacientes, dá uma ideia de um nariz estigmatizado.
e isso aqui é mãe e filha que me apareceram aí, vocês observam que no dorso do nariz tem aquele V invertido típico, e isso, então, deixa os narizes assim. A maioria dos cirurgiões, quando começou a rinoplastia tradicional de Joseph, os pacientes que nós víamos de operado, praticamente quase todos eles tinham esse estigma. E aí começou a se procurar alguma coisa que fosse conservador, que não destruísse o nariz. Um dia desses apareceu no meu consultório uma paciente e ela me trouxe esse dispositivo aí chamado Cellupunct, que é um aparelho de modelar o nariz. Então, quando o adolescente entrava lá nos seus 12, 13, 14 anos, já se começava a usar esse modelador aí, e eu reputo isso como a primeira tentativa da cirurgia conservadora. Vocês podem ver aí, aqui no dorso do nariz, como é que era. Isso ficava 2, 3, 4, 5 anos para que o nariz, quando crescesse, ele crescesse de uma maneira estética, né? E esse, então, para mim, é a primeira tentativa de rinoplastia conservadora. A exemplo do tratamento ortodôntico no septo, nos dentes. Bom, a pirâmide nasal, ela tem uma propriedade, ela é modelável, e nós chamamos isso de plasticidade nasal. Nós podemos pegar e endireitar essa pirâmide, podemos estreitá-la, podemos modificar a angulação, toda vez que ela é liberada. Isso é uma propriedade da pirâmide. Então, a pirâmide ela é modelável, né? E se nós liberarmos o septo das suas conexões, veja bem, nós podemos baixar o dorso do nariz e colocar com osteotomias complementares aqui no dorso, nós podemos colocar a pirâmide no lugar que nós queremos. Então, essa ideia foi trazida por Lothrop em 1914 e por Kotler em 54, de fazer o reposicionamento, fazer a mobilização da pirâmide e colocar a pirâmide no seu devido lugar, de tal maneira que ela ficasse assim de uma maneira estética. Só que o Kotler, quando ele começou a fazer isso, ele teve uma oposição política muito grande por questões de sociedade de rinologia e tal, e ele não vingou nos Estados Unidos. Ele não vingou, ele não ficou. E uma das ideias é que também não seria uma cirurgia que resolvesse todos os problemas estéticos, porque o push-down é basicamente para colocar a pirâmide no seu lugar, para baixar a pirâmide. Mas nós fomos, depois de ter acompanhado pacientes com muita sequela na cirurgia tradicional do Joseph, nós começamos a usar os princípios de Kotler e começamos a associar isso quando surgiu a via de acesso externa, que nos dava visão ampla. Isso começou a nos dar assim uma visão ampla e uma possibilidade muito grande. E nós começamos então a fazer esse procedimento do Kotler e metodizamos assim e chamamos de SPAR, porque o push-down ficou muito mal visto, muito contrariado. Então, nós começamos a chamar isso de SPAR, que é o septo piramidal, ajuste e reposicionamento. E dividimos, então, a cirurgia, os passos da cirurgia, em seis etapas, sendo que a mais importante delas é o septo, é o tratamento do septo, porque o septo sustenta a pirâmide. Nos fissurados, os colegas que estão acostumados a mexer com fissurado, com rinoplastia, sabem que o septo
septo do fissurado ele é extremamente desviado, a crista é desviada e tal. Então, o tratamento do septo ele é o passo mais importante. E nós descolamos o muco pericôndrio dos dois lados, liberamos e fazemos as condrotomias. Nós liberamos o septo, separamos o septo da lâmina perpendicular, fizemos uma condrotomia aqui basal, dependendo do caso, e então isso ficou essa via de acesso maxilo para maxila. Tá? E aí, então, está um esquema que a gente fez há muitos anos, dando uma ideia de como é que se faz as condrotomias, e inclusive aqui na parte alta da lâmina perpendicular, nós tiramos uma cunha, e com isso nós, depois liberando a pirâmide, nós fizemos as osteotomias transversa e laterais, e nós liberamos essa pirâmide, liberamos assim como está aqui, né? E colocamos a pirâmide no lugar que ela quer. Fizemos uma escultura, porque a pirâmide sempre tem a sua irregularidade, nós regularizamos isso. Hoje em dia tem o piezo, né? Fizemos eventualmente essa liberação aí, a condrotomia aqui na base já está feita, e vamos às osteotomias laterais. Se nós tirarmos uma cunha aqui para baixar bem a pirâmide, isso ficou consagrado como let down do Huizing, e com isso, então, nós colocamos a pirâmide na altura que nós queremos. Nós colocamos aonde nós queremos. E aí complementamos, porque quando a gente baixa o dorso da pirâmide, o septo avança, e ele, então, nós temos que ajustar para manter uma distância constante da fenda valvular até o bordo caudal do septo. E aí, então, essa pirâmide ela é modelada como nós queremos fazer. Nós podemos fazer condutomias complementares aqui no dorso, porque às vezes esse nariz fica um pouquinho largo, podemos fazer ajustes, enfim. A cirurgia, isso é um princípio básico, o SPAR é um princípio básico. E eu sempre digo, a cirurgia nasal é uma cirurgia de criatividade, e cada cirurgião tem a sua maneira de fazer, ele acrescenta os seus detalhes, e é o que em cada curso, em cada congresso, cada cirurgião está mostrando o seu jeito de fazer. Mas o básico é isso. Essa aqui é uma maneira que nós padronizamos para fazer a osteotomia transversa. Fizemos assim pela sobrancelha, porque aí o escombro ele já entra inclinado aqui, já fica mais fácil para fazer. Tá? A condrotomia no septo, como eu mostrei antes, na figura antes, fizemos a liberação do septo, sobra material, nós tiramos a quantidade de material que precisa. A osteotomia lateral, que pode ser simples ou dupla. Em geral, eu digo assim que quando o osteótomo está bem colocado e quando o auxiliar bate bem o martelo, nós temos, em geral, 15 batidas no martelo para fazer a osteotomia. Se nós tivermos uma agudização aqui no ramo do maxilar, a gente faz. Essa é a manobra de liberação da pirâmide. E é a manobra de push-down, onde nós colocamos a pirâmide no seu lugar desejado. Tá? E é isso aí, então, é uma cirurgia extremamente simples e fácil. O importante é a mobilização, fazendo o dorso subir, só para demonstrar que a pirâmide fica móvel. Né? Eu digo, é uma cirurgia extremamente simples, extremamente fácil, compatível com outros procedimentos, mas o cirurgião precisa entendê-la, porque tem detalhes de criatividade no decorrer dela. Aqui a maneira como nós fixamos o septo, aqui a maneira como nós suturamos para fixar o septo na base, colocamos o septo no lugar, tratamos os desvios, podemos inclusive retirar o septo e recolocá-lo, que é a extracorpórea, né? E aqui então nós temos assim 3 tipos
desse SPAR, que nós chamamos do tipo A, o B e o C. No tipo A, nós, em vez de fazermos a condrotomia aqui na base do septo e aqui desjuntar junto a lâmina perpendicular, nós fizemos aqui de uma maneira mais alta. Isso foi idealizado por um francês chamado Goulart. O Yves Saban, que é um entusiasta dessa cirurgia, ele faz essa condrotomia bem alta e bem abaixo do septo. Nós fizemos aqui por um hábito, talvez, e porque tem indicações. Aqui é o tipo B, que é o tipo B, que quando nós fizemos a condrotomia na base, e isso nós reservamos para os casos que têm desvios de septo, quando a giba é muito grande, quando o rebaixamento deve ser muito acentuado. E aqui é o contrário. Ao invés de baixar o dorso, nós levantamos o dorso, fizemos as condrotomias, as osteotomias, e levantamos o dorso e calçamos aqui, e damos, assim, no caso desses narizes que tem o dorso baixo, narizes selados, ou o nariz étrico. Infelizmente, no Rio Grande do Sul, eu não tenho casos de nariz étricos e eu não consegui desenvolver, não consegui criar uma padronização para isso, e os resultados são muito pobres. Aqui é um filmezinho que mostra o tipo A, o descolamento do septo, o músculo pericôndrio. Hoje em dia, aí o septo está bem exposto, então fizemos a condrotomia. Em vez de fazer na base, que nem o SPAR B, nós fizemos na meia altura. Isso se faz quando o septo está retinho e tudo, quando nós só precisamos baixar o dorso do nariz, quando nós precisamos mobilizar a pirâmide. A osteotomia lateral, e do mesmo princípio que nós fizemos antes, e aí está, então, a pirâmide solta. Você vê como a pirâmide ela fica móvel, e nós colocamos, então, essa pirâmide no local que nós desejamos. E o ajuste do septo, se sobra, a gente faz. Hoje em dia, mudou-se as técnicas. Hoje em dia, nós estamos na rinoplastia estrutural, onde o Turiui vendeu a ideia de encher a ponta do nariz de enxerto, mas isso é completamente compatível. As vantagens dessa rinoplastia conservadora desse SPAR é a preservação da anatomia, menos chance de sequela, facilidade e racionalidade no tratamento do septo. No fissurado, o septo é terrível e nós temos uma facilidade para lidar com o septo. Uma compatibilidade com outros procedimentos, eu falo na rinoplastia, na estrutural, e uma simplicidade, é simples, a técnica é simples. Há desvantagens, nós temos algumas vezes uma redução limitada do tamanho do nariz. Como nós preservamos, em princípio, a pirâmide, às vezes a pirâmide é muito grande e o nariz fica grande, apesar de ficar um nariz assim adequado no seu formato, né? E eu confesso, eu tenho assim em torno de revisões, talvez mais do que nas outras, mas a revisão, em qualquer condição, seja pela rinoplastia tradicional de Joseph, ou nessa eu tenho em torno de 15% a 20% de revisões. Alguns resultados, eu sempre digo que, olhando aqui à esquerda, o meu mouse não está funcionando, aqui à esquerda, eu sempre digo que nós temos dois narizes. O nariz, de um lado, cada orifício é um nariz. O nariz nunca é igual, ele pode ser simétrico, e as pessoas olham muito simetria. Se nós olharmos essa face, vocês vão ver, eu sempre chamo a atenção para o paciente dos detalhes, eu digo, olha, veja o teu olho esquerdo, que é menor que o direito,
Veja, a orelha esquerda é menor que a direita. O nariz esquerdo é diferente do direito. Nunca nós vamos ter narizes iguais, né? Isso aqui é alguns resultados de nariz fissurado. Isso aqui já é caso do Kleber. Kleber operou essa paciente aqui. Veja bem como desceu bem o dorso, está bonito, né? Outro caso aqui. E o nariz diferente um lado do outro, mas vocês veem como nós conseguimos, assim, complementações colocando enxertos e tal, e coisa, né? E é isso aí, pessoal. Foi uma ideia, eu quis dar uma ideia para vocês do SPAR, da rinoplastia preservativa, da Preservation Rhinoplasty, que está em moda agora e que nós... Isso aqui é alguns casos que não são de fissurados. Vocês veem no lado esquerdo uma assimetria nasal. Aí, o que nós fizemos? Fizemos 2 osteotomias de um lado, uma osteotomia do outro, um resultado com 18 meses de pós-operatório. Vocês veem como nós podemos baixar o dorso, como nós queremos. Podemos acertar, dar um polimento inicial na pirâmide e, sem abrir a pirâmide, podemos dar um detalhe de acabamento, deixando narizes assim muito, muito esculturados, né? E aqui, então, o que nossa casuística, que até 2018 nós tínhamos 3.936 casos operados, 40% dos casos pelo tradicional de Joseph, 35%, aliás, 40% pela Preservation, 35% com a ressecção dorsal. Nos últimos 5 anos, todos os nossos pacientes vão para o SPAR. E a gente complementa, junta as coisas da cirurgia estruturada e, se tiver que fazer alguma ressecção, se faz, mas eu digo, é um procedimento compatível com qualquer procedimento que nós tivermos que fazer na ponta. Tá? A rinoplastia conservativa é uma filosofia e ela precisa ser entendida e precisa de criatividade. E uma nova era, pessoal, está chegando, e baseado tudo sempre na simplicidade, que é a última etapa da genialidade, que nem diz o José. É isso, pessoal, muito obrigado. Aqui outros casos, mas é isso aí. Tá, Kleber? Obrigado, professor. Tudo perfeito. Então, dando seguimento, achou, tira a sua aula. Tira o compartilhamento, doutor Davis. Tira o compartilhamento lá, ó, em cima, lado direito, isso. Tá bom. Então, dando seguimento, salientar que eu atuo em 2 serviços, aqui na Fundef, no Rio Grande do Sul, e na minha cidade natal, no Rio Grande do Norte. Com muito orgulho, lá estamos numa luta para montar um centro de fissurados. Com certeza, daqui a um tempo, vamos ter essa vitória no Hospital Varela Santiago. Então, o que a gente... a rino de fissurados é uma rinoplastia com muitos maus resultados e insucessos. Que a gente acredita isso? A falta de conhecimento de concepção por parte dos cirurgiões, que são narizes inseridos em complexos de assimetria facial intensas e, portanto, são narizes submetidos a forças de retração muito intensas. A prova disso é que a origem da deformidade ela se dá não só pela inserção errônea do orbicular, ela se dá pela inserção errônea de toda a musculatura da face, faz com que vetores aberrantes atuem no crescimento do nariz, e isso então vai originar a deformidade, que além do septo desatrelado da vertente lateral da maxila, vai fazer então com que o nariz então assuma as suas deformidades. Inicialmente, então, o diâmetro da narina passa
a ficar no seu maior eixo transversal, em vez de vertical. A cartilagem lateral inferior do lado da fissura, como um todo, assume um posicionamento mais posterior e mais caudal. O domus desse lado da cartilagem fica mal definido. A cruz medial do lado da fissura e, portanto, a columela desse lado fica curta. Reputo essa como um dos maiores desafios de se corrigir na cirurgia do fissurado. Normalmente há um desvio caudal para o lado contralateral à fissura, um desvio posterior para o lado do mesmo lado, e há uma laterorrenia. Dentre os bilaterais, então, vai acontecer o que acontece com o uni, obviamente com o bi, salientando duas particularidades aqui. A columela, que ela é encurtada, então tem que ser corrigida, ou na fase da pré-adolescência, da idade escolar, ou no momento da rinoplastia definitiva, como nós vamos ver. E nós temos um outro desafio pela frente, que é normalmente a ponta sem projeção. Seguimos alguns protocolos antes de fazer a rinoceptoplastia definitiva. Aguardamos o término do crescimento facial, ou completo alinhamento do arco facial por meio de cirurgia ortognática ou de enxerto ósseo-alveolar. Checar por intervenções anteriores é super importante. Se você, o paciente precisa de estruturação do nariz e já foi submetido a intervenções anteriores, subentende-se que você não vai ter cartilagem septal suficiente para fazer, muitas vezes, a estruturação e o trabalho que você quer. Você já vai se preparar para tirar a orelha ou costela. Então, isso te dá uma pista. Normalmente, em todos os serviços, a maioria que eu visitei até hoje, a otorrino faz a parte da septoplastia, ali em torno de 12 a 13 anos, e depois da cirurgia plástica, faz a cirurgia estética do nariz ali em torno de 16, 17 anos. Na nossa concepção, isso não tem sentido, pois a septoplastia, aos 12, 13 anos, primeiro que ela não vai corrigir a obstrução nasal. Esses pacientes, eles costal ou de alguma placa de titânio. Para a correção das assimetrias no dorso, lançamos então, de osteotomias assimétricas. É consensual o posicionamento de spreader graft do lado côncavo do desvio, no sentido de restabelecer as linhas estéticas dorsais e estabilizar, muitas vezes, o próprio desvio. É descrito como esse spreader melhora a insuficiência de válvula interna, porém é algo contraditório. O spreader é um lateral posicionado para dentro do osso próprio nasal. Nós optamos quando tem muita assimetria. Data de 1976 a descrição dos enxertos de extensão septal, que hoje nós utilizamos no sentido de estruturar a ponta a longo prazo. É uma grande ferramenta de estruturação e dessa ponta. A forma com que as cartilagens laterais inferiores são atreladas ou fixadas ao extensor de septo, que nós fazemos é o tongue and groove, ele nos permite controlar, muitas vezes, a columela, a projeção da columela, bem como o próprio ângulo columelo-labial. Os enxertos de cobertura Unley para a correção da hipoplasia da cartilagem do lado da fissura já datam de 1961, olha só. E hoje em dia mantém-se esse conceito. Hoje são descritos o Alar-Batten, o Ehlers-Contor-Graft, o Lateral Stud Graft, todos no sentido de restabelecer a convexidade da cartilagem lateral inferior do lado da fissura, bem como estabilização da válvula externa desse lado. Nos pacientes com indicação de revisão da cicatriz labial, nós optamos por um retalho cutâneo de deslizamento, de modo a transferir, então, essa pele do lábio para dentro do nariz e, assim,
melhorar ou aumentar a columela do lado da fissura que é deficiente. É proposta a excisão de Tajima de modo a aumentar, muitas vezes, o diâmetro da narina. Nas fissuras bilaterais, muitas vezes, os pacientes não foram adequadamente, sua columela não foi adequadamente alongada na infância e temos que optar, no momento da correção da cirurgia definitiva, por uma incisão para alongar simultaneamente a columela, que a gente prefere a incisão de Converse. Aqui a incisão de fork flap modificada é uma opção. O que nós advogamos é o aproveitamento da tensão das cartilagens de modo então a gente ganhar ponta, que nesses bilaterais é o grande problema. E a cartilagem costal nós utilizamos normalmente, como nós vamos ver, nos casos secundários, onde não se tem cartilagem suficiente do septo para fazer estruturações, né? Ou seja, são narizes que demandam uma estrutura, narizes mais pesados, que demandam que se tenha uma estrutura mais efetiva e, por exemplo, em pacientes como esse, que já foram submetidos à septoplastia ou até cirurgia ortognática, onde o septo ele é abordado e, por vezes, ele não fica a mesma coisa quando a gente chega na cirurgia. Então, esses casos, muitas vezes, não é raro a gente avisar o paciente que você vai abrir o nariz e deixa o paciente avisado que existe a possibilidade, no meio da cirurgia, você ter que abrir a costela e sacar uma cartilagem. Então, esses normalmente são pacientes que necessitam de projeção de ponta, normalmente nos bilaterais, com pele espessa, retração, quando você precisa de muita projeção de dorso ou de enxertos de pré-maxila. Aqui uma animação daquele retalho, então, do unilateral, uma animação, mas só para a gente ter uma ideia, onde nós procedemos retalho em deslizamento, veja a incisão, ela se continua com a incisão marginal, muitas vezes a gente pode fazer até a Tajima aqui, e de modo, então, a mobilizar todo o lado da fissura, posicionamento de um enxerto que a gente chama, muitas vezes, em L-strut ou em T-strut, de modo a estabilizar o lado da fissura e obviamente, chegarmos ao resultado que a gente quer. Aqui já, no caso, ao vivo, mesmo conceito, onde aqui, veja que aqui a gente está perfurando o osso próprio nasal, que eu já fiz a condotomia entre o septo e a cartilagem lateral superior desse lado, fiz a osteotomia central para a mediana, e o que eu vou fazer? Nós vamos fixar o enxerto desse lado, pois, como nós vimos, essa técnica ela é muito bem aceita nos casos onde temos muitas assimetrias. Aqui, mostrando o espaço estabelecido e o posicionamento do enxerto, que a gente chama de estendido. Muitas vezes a perfuração da espinha nasal anterior é essencial para que consigamos, então, uma efetiva estabilização do septo anterior. Aqui, o posicionamento de um extensor septal, nesse caso aqui, término-terminal, uma estabilização ali da lâmina de etimoide, e aqui a totalização da configuração do retalho condocutâneo. Aqui já a simetrização com o lado contralateral, posicionamento do enxerto on-lay, de modo a tentar ganhar o máximo de simetrização. Aqui um outro caso, onde nós, o caso de unilateral, esse paciente foi submetido à septoplastia prévia, então nós
sacamos a cartilagem costal, fizemos da mesma forma, aqui término terminal, aqui a confecção do novo domus, e já aqui o Euler, o que a gente chama de alarrim articulado, enxerto lei ou batem desse lado, e a completa estruturação. Aqui, no caso de um bilateral, já é uma incisão de fork flap modificada, de modo a gente ter já um simultâneo alongamento da columela, cartilagem costal novamente. Aqui, esse eu fiz, ele não é no caso primário, mas como nós vamos ver, muitos casos primários são necessários você estabelecer, botar a cartilagem costal, pois só com o septo você não consegue, muitas vezes, a estruturação da ponta que você quer. No próximo caso, cartilagem sendo tirada da costela, que já é incisão de conves. Posicionamento de spread é bilateral. Perfuração da espinha com agulha, pode ser também. Enxerto de extensão septal. E vamos fazer o tongue and groove depois. Vamos falar o nosso tongue and groove de cada dia. Aqui já o enxerto lei, de modo a ganhar o máximo de projeção da ponta e estruturação. Aqui eu vou deixar até o final para a gente ver o fechamento. Veja aqui, a gente fecha isso aqui primário. Alguns casos, então, esse primeiro caso com incisão de Tajima, onde a incisão de Tajima, a gente tem um pouco de retração, mas é uma paciente com o nariz étnico, onde esses pacientes com nariz étnico, normalmente, eles têm a cartilagem muito fina, de pouca sustentação, então, para a gente para a gente ter um resultado, muitas vezes, tem que tirar realmente a cartilagem da costela. Se você fazer dorso, não tem como não utilizar a costela. Esse paciente também havia o histórico de septoplastia, e nós fizemos aqui a reestruturação da ponta com cartilagem costal da mesma forma. Essa paciente da mesma forma, septoplastia prévia, e tivemos que lançar a mão da cartilagem costal para ganhar a ponta. Mesma história, paciente já abordada anteriormente, cartilagem costal. Paciente mais idosa, já múltiplas cirurgias, para você ganhar toda essa estrutura e melhorar essa laterogenia, só cartilagem costal na causa. Que da mesma forma, esse caso do bilateral. Chama a atenção que esses casos, importantes sempre fazer o lábio bilateral antes da rinoplastia. Então, aqui ele já totalmente, as etapas totalmente feitas. Veja que essa ponta a gente não consegue ganhar se não for com cartilagem costal e com alongamento da columela simultâneo. E aqui um outro caso, fizemos também o lábio antes e alongamento da columela simultâneo à estruturação da ponta. Então, como conclusão, a cartilagem costal ela é ótima para nos casos em que você não tem disponibilidade de cartilagem septal suficiente. A cartilagem da orelha ela é muito maleável, ela é fina, não serve para estruturação, ela serve para a cobertura. Chamar a atenção aqui e convidar todos para o nosso próximo curso. Aqui em Lajeado, nós organizamos anualmente um curso de teórico prático de fissuras de lábio e palato, com auxílio do Dr. Marco Gambó já há alguns anos. Temos uma parceria e esse ano era para ter sido a semana passada o nosso curso. Nós tivemos que postergar, obviamente, por motivos óbvios, a situação que nós estamos vivendo com essa pandemia, e já elegemos uma próxima data, 4 a 6 de março. Vai ser a ocasião, então, que o Dr. Carlos Juliano vai nos brincar aqui com a sua experiência, e do seu serviço virá também a Carolina Gutierrez, ortodontista, e a Mirta Palomares, fonoaudióloga. Chamando a atenção que, no mesmo momento do curso, nós vamos ter 2 workshops
incluso no curso, workshop de NAM, que é onde o seu serviço tem grande experiência, capitaneado pela Carolina Gutierrez, e um workshop de nasofibroscopia flexível nos pacientes com insuficiência velofaríngea, capitaneado pela Mirta Palomares. Estão todos convidados. Agradecer pela organização sempre eficiente e profissional do Carrara, com a empresa Diferencial Medical. Agradecemos sempre. E a Smile Train, como eu falei inicialmente, com o seu apoio decisivo. Acho que podemos passar para a discussão agora. E se a gente não teve pergunta ali, Marcos, você visualizou alguma coisa? Podemos passar, então, para a discussão. Eu tenho uma pergunta para o doutor Carlos Juliano em relação àquele segundo ponto. Pelo que eu entendi, na abordagem da rinoplastia na criança na idade escolar, você faz uma rinoplastia pela técnica de delivery, digamos, né? Mas só com incisão marginal, não é isso? Você não faz a intercartilaginosa, é isso, professor? Você está entendendo o que eu estou perguntando? Eu vou falar bem devagar, estou falando rápido por causa do horário, a gente ficou bem atropelado, desculpa. No, sí, te entiendo. No uso la técnica clásica de delivery. Es un colgajo que tiene dos pedículos. En el fondo es una incisión en el margen anterior y después hacia adentro se repite la incisión también en la posición intercartilaginosa. Se suelta todo el cartílago, la cruz medial y el domus. Y gira, si estamos en la narina izquierda, gira igual que las manivelas, las manillas del reloj. Si estamos en la narina derecha, gira contrario. Entendi. Y sube então el domo y sube la cruz medial. Então, você dá 3 pontos. Um para a lateralização al septum, domus, al domo del otro lado. Y también en la cruz medial con punto de la columela. Sí. Ok. Só esse ponto do domus, do lado da fissura, ao septo, você faz ali em direção ao septo, na posição mais superior, não é isso? Ao septo caudal, o que você... Sí, en el fondo es en el septo caudal, sí. Ok. Con nylon, no absorbible. Perfeito. Alguém mais tem alguma... Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim, Marco. Qual normalmente é a idade que você faz esse teu reparo secundário? E se você, quando faz isso, depois na rinoplastia lá na frente, você percebe alguma dificuldade a mais por já ter mexido nesse nariz assim pouco tempo antes ou alguns anos antes? No, voy a empezar por la parte final. No tenemos dificultad especial en la rinoplastía porque han pasado un promedio de 10 o 12 años entre una y otra. La fibrosis y la cicatrización es básicamente la que vemos todos los que operamos fisurados en cualquier momento. Es parte de nuestro protocolo. Como les contaba, esa cirugía la hacemos al 80-85% de los pacientes. Eso es un tema que es bien polémico. Yo he tenido algunas visitantes o amigos que han ido y de repente encuentran que nosotros somos muy delicados, muy preciosistas, buscando una simetría perfecta. Es un poco cosa de criterio, pero los niños, las crianzas hoy en día quieren ser normal y quieren ir al colegio sin estigma. Entonces, a veces son cirugías de 40 minutos, de 45 minutos. El promedio es una cirugía de 1 hora, entonces no hay grandes daños de tipo iatrogenia que nos pueda dificultar en la última rinoplastía a los 15 años.
Obrigado. Graças. Há uma pergunta aqui. Nos casos de distopia da abertura piriforme residual, seja pela ausência de espinha nasal anterior ou absorção importante, como é feito esse nivelamento? Eu acredito que a dúvida seja, muitas vezes os pacientes eles têm como defeito residual a abertura da narina diferente da outra, e o que é que a columela muitas vezes ainda desviada para o outro lado. O que é que a gente tem feito ultimamente? E a gente acredita que a gente tem tido bons resultados. E o investimento na estruturação da ponta do lado da fissura, com posicionamento, como você viu naquele vídeo de animação, de um enxerto, você pode botar em T ou em L, do enxerto em que você tenha já um strut e um spreader graft, de modo a investir na sustentação, posicionamento lateral, ao septo, no caso do lado contralateral, lado côncavo do desvio. E onde é que você vai fixar toda essa estrutura? A gente, muitas vezes, como eu falei, é possível e é efetivo você confeccionar um anel espinha. Se você tiver cartilagem costal disponível, põe. Ou placa de titânio. Aí você fala, tá, e a espinha nasal anterior do outro lado? Muitas vezes você pode eliminá-la, se tiver muito saliente para o outro lado, já que agora você vai ter um novo parâmetro de fixação desse nariz mais centralizado, e, ao meu ver, é uma das formas mais efetivas a gente conseguir fazer com que a columela ela fique centrada. Essa placa de titânio eu tenho colocado ultimamente, e eu tenho já alguns casos, não menos suficiente para poder mostrar, mas brevemente minha intenção a gente mostrar isso. Eu queria responder uma pergunta aqui, Kleber, que foi colocada, da possibilidade de fazer cirurgia de rinoplastia junto com a ortognática. Foi até perguntado isso semana passada, numa cirurgia, num chat de ortognática que foi feito. A gente não faz ortognática junto com rinoplastia. Primeiro a ortognática, né? E depois a rinoplastia. Então, só para responder essa pergunta. E uma outra pergunta que foi colocada aqui, até que é para o Dr. Carlos, se a cirurgia secundária pode reduzir o índice de cirurgias terciárias. Eu vou só responder, depois vou deixar o Dr. Carlos complementar. A gente faz uma cirurgia no lábio e a gente corrige o nariz e a gente espera que aquilo dure para sempre, mas não dura, né? Então, no meu ponto de vista, deformidades que realmente tragam uma dificuldade, seja estética, seja funcional, seja de questão de bullying, você pode corrigir numa idade entre 5, 6, 7, 8 anos, né? Mas você vai ter sempre uma cirurgia definitiva na idade adulta, que é a rinoceptoplastia. Então, como o Kleber mesmo frisou, não adianta tirar esse septo precocemente, porque a obstrução nasal vai continuar, uma vez que esse paciente tenha outras questões anatômicas que devem ser corrigidas. Então, no meu ponto de vista, você melhora esteticamente, mas funcionalmente lá na frente você vai ter que mexer. Entendeu, Dr. Carlos? Sí, sí. Perfecto. No, es imposible que una cirugía de nariz en la etapa escolar evite una cirugía cuando el paciente termina el crecimiento, porque son cosas distintas. En la cirugía, antes de entrar al colegio, solo se maneja las partes blandas de la punta, de la piel, los cartílagos. Y en la cirugía definitiva, después de los 15 años, uno tiene que corregir la pirámide ósea, tiene que corregir el dorso, el septum, la cirugía funcional. Además, el paciente ya ha tenido el pic de crecimiento de la pubertad. Es una nariz distinta, una cara distinta. Probablemente la punta nasal, si quedó bien en la etapa escolar, va a mantener una punta adecuada, pero probablemente vamos a tener que volver a hacer una simetría de los cartílagos alares. El lado normal va a ser más grande que el lado fisurado. En fin, no evita una buena cirugía en la etapa escolar la cirugía
de los 15 años. Lo que sí evita es disminuir el estigma y los problemas psicológicos porque tiene una anatomía en todos estos años más normal. Ok. Então, a gente está com tempo exíguo agora. Vou ter que, infelizmente, encaminhar para finalizar a nossa reunião. Foi um prazer estar com todos os meus professores, todos são minhas referências. Em nome de todo mundo que está participando, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês em nos ensinar. Alguém quer falar alguma coisa? Por gentileza, se puderem se despedir, os professores, eu vos agradeço. Yo quiero agradecer nuevamente la invitación, el convite, y fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Foi meu. Tomar. Obrigado, Kleber, pelo convite. Dr. Davis, Dr. Carlos, obrigado pela reunião aí. Foi muito bom a gente estar nos vendo de novo, nem que seja online. Um abraço a todos. Obrigado. Dr. Davis. Eu reitero a minha alegria, meu orgulho de ter estado com vocês e repito, o Kleber é o cara. Pessoal, não, parabéns, eu acho que é um dos primeiros eventos nessa área que existe aqui no Brasil e entre nós, principalmente, e pleno sucesso, garantido. Muito obrigado pela participação. Obrigado a todos que estiveram com a gente até agora. Um abraço, um beijo no coração de todos. Obrigado, valeu. Nos vemos em março. Nos vemos em março, no curso de fissuras, isso. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Dr. Kleber. Valeu, Carrara. Obrigado, tá, meu amigo? Obrigado a Smile Train por mais essa participação aí. Nota 10 aí, velho. Todo mundo só elogio aqui pra gente. Que bom, que bom. Obrigado você. Tá bom. Valeu. Até a próxima. Tchau, valeu.